Correção das atividades de ciências. Hoje, na nossa aula de ciências, nós fizemos atividades do PET, Plano de Estudos Tutorados. Então, aqui está a primeira página com as habilidades, né, de tudo que a gente tinha que trabalhar. Aí, a gente iniciou assistindo os vídeos. Né? Aqui teve essa introdução primeiro, dizendo sobre o que vocês já aprenderam sobre substâncias. Depois tinha os vídeos para serem assistidos, que eu coloquei o link lá no nosso aplicativo Conexão Escola e coloquei também no WhatsApp. Aí depois tinha as atividades. Número 1, leia o texto a seguir para resolver as atividades 1, 2 e 3. Então, se não lesse o texto, gente, não ia entender, ia ter dificuldade para fazer as atividades. Eu pedi para ler pelo menos 2 vezes, né? Para entender direitinho. O texto finaliza aqui. Depois de ler o texto, está pedindo, com base no que você aprendeu e leu no texto acima, continue o texto abaixo, dando sua opinião ou relatando alguma experiência sobre misturas no nosso cotidiano. Não se esqueça de colocar o título e usar as pontuações necessárias. Eu comecei, agora é com você. Então, gente, vocês tinham que fazer um texto colocando exemplos que vocês veem no dia a dia de vocês sobre misturas que são reversíveis ou irreversíveis. Eu fiz aqui um pequeno texto, coloquei alguns exemplos do meu dia a dia, do meu café da manhã. E aí, quem teve dificuldade, quem não conseguiu, presta atenção e pode fazer de acordo com o meu. Eu dei o título para o meu texto de Misturas do Dia a Dia. As misturas estão em toda parte do nosso cotidiano, desde o ar que respiramos até o suco que bebemos. Para preparar uma receita de bolo, é necessário fazer uma mistura com os ingredientes. Há misturas que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis. Aí eu coloquei. Um exemplo de processo reversível é o leite quente que tomo. Ele pode voltar a ficar frio, ou seja, voltar a ser como era antes de esquentar. Um exemplo de processo irreversível é quando eu misturo leite com o café para tomar. Depois de misturados, não é possível voltar a separá-los. O bolo também é um exemplo de mistura irreversível, pois todos os ingredientes são misturados. Então, gente, nesse texto eu falei um exemplo de processo reversível, que é, por exemplo, que eu coloquei aqui o leite, porque quando eu coloco o leite lá na leiteira, ele tá frio. Aí eu esquento, coloco na xícara para eu tomar. Aí ele tá quentinho. Se eu demorar a tomar, ele vai ficar frio novamente. Ele vai voltar a ter a mesma característica que ele tinha no início. Então é um processo reversível. E dei o exemplo do processo irreversível, que é quando eu misturo o leite com café ou o leite com Toddy. Ou quando a gente faz o bolo, porque a gente coloca todos os ingredientes e depois não tem como separá-los novamente. Certo? Então, foi a atividade número 1. A atividade número 2 era completar a palavra cruzada. E as respostas estavam todas no texto, tá? Quem leu o texto com atenção fez com facilidade. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Substâncias presentes no ar que respiramos. O que é? Que a gente viu no vídeo também. Oxigênio. A queima da madeira para fazer carvão é um processo que irreversível. Depois de queimado, o carvão não volta a ser o mesmo. 4. É um fator que pode modificar a matéria. O que? A temperatura. Ó, igual no exemplo que eu dei lá. O leite estava frio. Pela temperatura dele, ele foi modificado. Mas era uma mistura reversível, porque pode voltar a ficar frio. 5. Em contato com o oxigênio, os metais, o que acontece com eles? Enferrujam. Tem essa informação lá no texto, viu, gente?
O derretimento do gelo é um processo que reversível, porque depois se eu colocar de novo na geladeira, vai voltar a ficar gelado. E por letra número 6, número 7, o quê? A água do mar é cheia de misturas como areia e sais minerais. E por último, número 8, o solo é formado principalmente de areia, minerais, argila, humus e água, tá? A resposta estava lá no texto também. E o número 5, que é o número 3, que é a nossa última atividade de ciências. Dadas as seguintes afirmativas abaixo, preencha a lacuna com reversível ou irreversível. A. Mistura de água e vinagre. Irreversível, não tem como separar. Água em estado sólido é reversível, porque ela pode depois voltar a ser líquida. Madeira carbonizada, irreversível. Metal enferrujado, irreversível, também não tem como recuperar. Mistura de água e tinta. Depois que eu misturei água com tinta, não tem como separar. Também é irreversível. Então, finalizamos a correção das atividades de ciências do dia 23 de março de 2021.